E aí? Tô- Aí Começou a eu fui gravar fazer agora. o. Sim, está sendo gravado. E aí eu fiz o curso de visagismo e fui buscando conhecimento o tempo todo. Formei na faculdade, né, superior de estética há mais ou menos 7 anos, mas quando eu fiz a minha formação, gente, eu vi que era tanta coisa química que aquilo não me agradou. E aí eu pensei, gente, não é isso que é o meu desejo. O meu desejo é buscar alguma coisa que seja mais natural. Eu queria tratar de pele, cabelo, mas não com aquela parte de tanta química. Aí surgiu a aromaterapia, junto dela surgiu a parte minha de tricologia capilar, e aí fui cada vez buscando mais conhecimento, conhecimento, e esse ano chegou aí para a minha vida os óleos ozonizados, que é minha paixão. Então, como eu falei semana passada, e gosto de iniciar a nossa aula falando sobre os óleos vegetais, né? Que o óleo vegetal de girassol, ele é um dos que mais tem facilidade para permeação do ozônio, que é o gás de ozônio, né, o O3, ele permeia mais fácil e ele é um óleo maravilhoso, porque ele é totalmente rico em minerais, ele é rico em magnésio, zinco e fósforo. Então, pensa a riqueza desse óleo. Além disso, ele tem vitamina E e vitamina C. Ele está também no complexo B. Ele tem vitamina no B1, B5 e B6, que são vitaminas excelentes, tanto para a pele quanto para o cabelo. Além disso, a gente tem o nosso óleo vegetal aí de semente de uva, que é extremamente rico em vitamina E, que é um poderoso antioxidante, e tem também ômega 6, ômega 9 e além disso, ele é tão fino e ele estimula o colágeno na nossa pele. Então, ele permeia muito facilmente. Observa para vocês verem, quando vocês pegam o spa rosto, a gente passa no rosto, daí a pouquinho, aquela pele está toda, não tem aquela sensação de óleo. Ela está toda hidratada e aquilo ali já ficou, como é que eu vou falar? Ela já permeou, já entrou. Ela passou da epiderme indo para a derme. Então, é maravilhosa essa oxigenação que os nossos óleos ozonizados têm. Então, aí agora nós vamos começar a falar, né, sobre os nossos óleos aí. O Spar Sport. Então, gente, para quem tem dor, né, para quem sente dor, artrite, artrose, para quem tem cãibra, para quem tem dores musculares no músculo mesmo, na hora de caminhar, é, deixa eu ver, reumatismo, toda pessoa que contém isso aí é um composto, né? Esse nosso Spar Sport, ele tem um blend maravilhoso, porque além do nosso óleo ozonizado aí de girassol, ele tem o óleo essencial de gengibre, copaíba, é, eucaliptus e hortelã. Então, olha só, o óleo de gengibre, ele vai melhorar, é, ele tem muita ação anti-inflamatória e ele é ótimo para estimular a circulação, então vai estimular nossos músculos. O eucalipto, além de anti-inflamatório, ele também é analgésico. O hortelã-pimenta, então, para aquele dia que a gente está desvitalizado, desmotivado, a gente inala o nosso Spar Sport e a gente simplesmente vai para a academia com a maior felicidade e facilidade. Por quê? Porque já deu um up na gente, deu um estímulo, que são óleos altamente estimulantes e regeneradores. E como não pudesse faltar, a gente também tem o nosso óleo essencial de copaíba, que além de ser um anti-inflamatório natural, ele é excelente para artrite, para artrose, todas essas doenças, como reumatismo, ele é excelente para dor. Então, ele também age como um analgésico, e juntamente com o eucalipto e o gengibre. E o hortelã também. Então, todos esses óleos que a gente tem aí no Spar Sports, os óleos essenciais, que são junto com o nosso óleo ozonizado,
todos eles têm essa ação de estímulo e de melhoria de dor. Então, assim, olha a riqueza dos nossos óleos ozonizados. Então, você está vendo, a pessoa começou a conversar com você e disse para você que tem uma dor na lombar, ou uma dor muscular, ou uma dor no tornozelo, no cotovelo, todo isso aí é indicação, certo, pessoal? E olha o nosso queridaço aí, né? Para mim, esse Spa Regenera, ele é uma bênção, porque ele é. Nós já sabemos, né? Nós do grupo aí da Ozox, a gente já viu regenerações milagrosas com ele. Vocês concordam? Pés diabético, perna diabética. Então, nós temos um depoimento de uma senhora aí que estava com a perna para ser amputada. Vocês já sabem disso? Vocês lembram desse depoimento? E para quem não sabe, depois procura lá no grupo que tem esse depoimento maravilhoso. Então, além da eficácia, da eficiência que esse óleo tem, e todas essas vitaminas e os minerais. Então, às vezes, aquela pessoa está com aquele sangue sem os minerais necessários, que é o zinco, fósforo, magnésio. Quando começa a usar esse Spa Regenera, ela começa a equilibrar o sangue dela dando aquela oxigenação que a gente está precisando. Vocês já repararam como é que é fácil e como que a recuperação tecidual vai vindo? Por quê? Ele vai regenerando, gente, de dentro para fora. Então, aquela camada granular, né, que fica aquela partezinha parecendo que é meio grossa, fechando as feridas de dentro para fora, é a regeneração acontecendo porque o nosso óleo de girassol ele é rico em vitamina E, que é antioxidante, ele é rico em vitamina C, que é outro poderoso antioxidante. Juntamente com os minerais que a gente tem, o que que acontece? Ele vai fazendo todo aquele aporte de regeneração e cicatrização de dentro para fora. Então, assim, além do mais, nesse nosso Spa Regenera, a gente ainda tem um peróxido de oxigenação que é em torno de 600. Pensa, toda essa potência do óleo essencial de copaíba, juntamente com essa oxigenação e todas essas propriedades que o óleo de girassol ozonizado vai proporcionar. Então, a gente tem um nosso, é assim, é um carro-chefe, é um produto sem igualdade no mercado, eu acredito, né? Porque até então eu não vi nada igual. Aí, em particular, eu vou contar uma coisa aqui para vocês, que eu indiquei esse óleo ozonizado para o rosto de uma cliente minha que estava com ela tem muita rosácea, e aí ela não sentiu bem com ele, e eu quero explicar para vocês por quê. Porque é uma pessoa que tem quase 70 anos, fumante, ela é uma pessoa altamente estressada, intoxicada por medicamentos, é aquela pessoa que não acredita muito na natureza e prefere ir para os medicamentos. Então, o que que a gente pode fazer, né? Não tem não tem outra coisa a fazer. Se a pessoa está intoxicada demais, ela precisa de esperar e ir usando com uma certa calma, esperando que uma hora a desintoxicação daquela parte vai acontecer ou não, porque se essa pessoa não melhorar também a alimentação dela, não melhorar alguns hábitos, vocês concordam comigo que não vai resolver, concordam? E aí, gente, nós temos o nosso Sparislim, que é outro, é, é um, é um óleo, né? É um óleo ozonizado que ele é rico em ômega 3, ômega 6, ômega 9. E ele tem as vitaminas E, ele tem o óleo de semente de uva, que é altamente rico, que é aquilo que eu falei com vocês, que ele estimula colágeno, ele tem tocophenol, que é a propriedade que tem nas uvas de antioxidante, então ele vai regenerar flacidez, ele vai atuar, né? Atuar bem na flacidez, nas estrias, ele vai ajudar no sistema circulatório, ele vai reduzir medidas. Então, ele é assim, vamos dizer que é
um poderoso, como é que eu vou falar? É um poderoso, é um óleo extremamente poderoso para quem está com desejo de perder peso, eliminar medidas, para quem está com peso nas pernas, inchaço nas pernas, má circulação, ele vai atuar divinamente bem aí. O que que ele vai fazer? Ele vai agir com uma drenagem. Por quê? Porque dentro dele nós temos o patchouli, o grapefruit, e aí a gente tem o óleo essencial de lavanda. Lembra que na outra aula eu falei com vocês? O patchouli, além, e ajuda também, gente, na questão do emagrecimento. O, o Spar Slim. Porque a pessoa, quando ela está muito desequilibrada emocionalmente, ela come compulsivamente, sem nem sentir que está comendo. Então, quando a gente usa esse óleo, né, esse Spar, que a gente, eu costumo falar que a gente pega ele, pega o Slim, borrifa na mão, inala, depois a gente pode passar na região da nuca, que vai ajudar a melhorar esse estresse. A gente vem aqui no peito, que é onde a gente tem o timo, né? Que é uma glândula que a gente toca nela para melhorar a nossa imunidade. Então a gente passa ali e começa a sentir um certo alívio de tensões. E aí, o que que vai acontecer com esse nosso spa? O óleo de patchouli, além das propriedades, né, anti-inflamatórias e circulatórias, é um antidepressivo. Então, quando a pessoa está muito depressiva, ela tende a não comer ou comer demais, né? Uma situação ou é outra. O grapefruit, ele é ideal para emagrecimento. Uma particularidade desse óleo, né, essencial, é que ele também ajuda até nos triglicerídeos. Ele ajuda a diminuir os triglicéridos. Então, quem está fazendo uso desse nosso spa, ele também está melhorando todo esse aporte sanguíneo dele. Olha para vocês ver a quantidade de benefícios que a gente tem nesse nosso Spa Slim. Além disso, a gente tem o óleo essencial de lavanda, que é um óleo calmante, né? Que ele vai agir quando a gente faz isso aqui e que a gente inala. O que é que vai acontecer? Eu tô ativando meu sistema límbico através da respiração, que vai entrar no meu sangue, né? Vai para o meu pulmão, do meu pulmão vai agir dentro da minha corrente sanguínea e vai me dar uma certa calma, um certo alívio, porque ele está todo associado com todos esses nossos óleos essenciais aí maravilhosos. E o limão glass, Suzete? O limão glass é conhecido pelas suas propriedades tonificantes, acalma, né? Ele melhora a circulação. Então, ele vai agir naqueles micros capilares, né? Quando a gente vai fazer, por exemplo, uma drenagem linfática, ele vai atuar ali, levando nas linfas maior oxigenação. Com isso, então, o que que vai acontecer? Essa pessoa vai fazer mais xixi, vai eliminar o próprio estresse ou todos os radicais livres através do xixi, da sudorese. Tudo isso aí, então, vai ser a melhora que essa pessoa vai tendo. A outra coisa é o emagrecimento, que é como eu falei logo no início, porque a pessoa vai estar mais calma, então ela vai ter maior conscientização para quê? Para ela fazer melhores escolhas, desde o café da manhã, do lanche da manhã, do almoço, lanche da tarde e automaticamente esse jantar. Se você está mais equilibrado, você consegue fazer escolhas melhor. Gordura localizada. Então, para quem não gosta daquela gordurinha na cintura, né? Alguma adolescente, moça que está com isso aí e não gosta, é uma excelente indicação que a gente pode estar fazendo. Você está rindo, né, Arlene? Quem não quer diminuir a barriga, quem não quer melhorar aquela gordurinha nas costas. Então, é excelente, ele vai agir nessas gordurinhas aí. Além da flacidez, que eu, por exemplo, entrando na menopausa agora, é uma coisa que começa a acontecer. Então, quando você usa aqui, ó, nessa região do braço, na região da coxa, né, naquela região ali do tecido mais flácido, você vai usar ali também. Então, o que que você vai proporcionar a esse tecido? Maior oxigenação,
automaticamente, o que que eu vou ter então, Suzete? Eu vou ter maior circulação e eu vou estar estimulando aquele colágeno e aquela sustentabilidade daquele tecido ali. É excelente para desintoxicação. Por quê? Porque essa combinação de lemongrass, juntamente com grapefruit, que eu já falei lá atrás, que vai atuar até no nosso sangue, que vai diminuir até os triglicerídeos, e juntamente com a lavanda, que é o regenerador total, olha isso tudo, pessoal. Além de estar junto aí com o patchouli, que é um antioxidante maravilhoso e vai atuar também como esse antidepressivo. Olha que maravilha que a gente tem. Então, a melhora da pele, ela é inevitável. Isso a gente vai ter tanto para essa região, ou para a região que você quiser. E se quiser estar passando o corpo todo para fazer uma drenagem linfática, maravilha. Se quiser fazer uma massagem com ele, maravilha juntamente. Vocês até depois, se vocês fizerem, me conte aqui, porque vai ter aquela sensação de mais xixi, mais fluido saindo do organismo, ok? Então, por que que esse óleo tem é tão poderoso? Porque ele vai agir dentro das nossas mitocôndrias, igual eu falei com vocês, que ele vai agir lá dentro do nosso sangue, vai vir pelos capilares bem delicados ali, nas nossas linfas, olha para você ver. E ele vai agir no simpático e parasimpático, que é exatamente no nosso emocional. Quando eu faço isso, eu vou dar aquela equilibrada no simpático com parasimpático, e aí eu vou dar uma baixada. Se eu estou muito acelerada, se eu estou pouco acelerada, vai me trazer para a realidade atual. Certo, pessoal? Então, pensa nisso. Olha que maravilha que a gente tem. E aí, né? Olha só. Então, nós temos o nosso Spa Corpo. Para revitalização, desintoxicação cutânea, combina o óleo de semente de uva também. Nesse blend a gente tem aí, ó, o erva doce, que é um drenante, o gerânio, que é minha paixão. Pensa no óleo de gerânio, gente. Para mulher na menopausa, ai, Suzete, uso sempre. Então, assim, esse óleo de gerânio, eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Ele, no emocional, o gerânio trabalha o equilíbrio entre dar e receber amor. Então, sabe aquelas mães ou avós que quer só dar demais e não consegue receber? Então, quando você usa, né, esse nosso blend aqui, e a gente também faz a mesma coisa, a gente faz a inalação desse óleo, a gente vai estar atuando simpático, parasimpático, além de melhorar toda essa questão hormonal nossa, essa questão emocional. Eu não canso de dizer que a Ozox foi muito abençoada com as escolhas que ela fez de colocar esses olhos todos assim muito bem escolhidos, né, para esse momento. Além disso, o óleo de erva doce, ele é excelente também para celulite. Quem não quer diminuir a celulite, né, gente? A celulite é o quê? Uma inflamação da pele que vai inflamando ali e vai dando como se fosse uns buraquinhos, né? Tem pessoas que mais suaves, outras mais acentuadas. Então, ele vai agir nessa questão. E o óleo de gerânio, que ele é extremamente muito usado, tanto para TPM quanto para menopausa. É um poderoso antioxidante, além dele atuar também, né, nesse processo todo nosso aí da circulação, ele também age extremamente bem nesse momento, né, da mulher aí, desafiador. E ele também não é só para mulher, tá, gente? Ele ajuda bem o homem também na questão da testosterona. Então, às vezes a gente fica muito em pé, né? Nós que saímos para vender, dirige muito tempo. Então, é um óleo interessante para a gente passar nas pernas, que é os membros inferiores, né? Quando a gente vai viajar longas viagens, vai ficar muito tempo sentado. Tá aí uma bela dica também, tá? E tem o grapefruit, que esse grapefruit eu estou sempre falando.
Vocês viram que ele vai agir lá no nosso sangue, nos triglicerídeos. Então, o que que ele vai estar agindo aqui? Ele vai atuar bem nesse sistema circulatório. O que que acontece quando a gente tem micros vasinhos ou varizes? É porque a circulação daquele tecido nosso ali está com dificuldade e ali, quando eu uso um óleo essencial juntamente com um óleo de girassol ozonizado, que tem uma superoxigenação, o que que eu vou estar fazendo? Olha que casamento perfeito. Eu vou estar juntando uma coisa com a outra. Imagina o nível de circulação e de reparo tecidual que eu vou ter, tanto no sangue quanto nessa questão ali dos micros vasinhos ali que eu vou ter, ou até mesmo aquelas varizes grossas, porque eu vou estar oxigenando aquele sangue, automaticamente eu vou estar circulando melhor todo aquele tecido meu ali. Então, assim, eu tenho cliente de 86 anos que ela tinha uma perna, gente, antes de começar a usar esse óleo, e hoje, com óleo, toda semana, quando eu atendo ela, eu olho para as pernas dela e falo: Meu Deus, que bênção. Então, indiquem sim, gente, para pessoas que têm varizes, quem tem veias, para quem tem dores nas pernas, é excelente para isso. Além do mais, a gente ainda tem esse óleo essencial aí, que é o lavanda, que é um regenerador, um anti-inflamatório, um equilibrante. E que ele também combate, né, dermatite, porque às vezes as pessoas acham que a dermatite é só no couro cabeludo ou no braço. Não, às vezes tem dermatite no joelho, tem dermatite em qualquer parte do corpo. Então também é indicado para isso. Então vamos lá. Para quem que é indicado esse spa? Como eu já falei com vocês, o spa corpo, ele é indicado para quem tem varizes, celulite, flacidez, estrias e para quem também quer fazer uma drenagem linfática, né? Eu acho que eu falei aqui, vou voltar a falar das gorduras localizadas. Tem gente também, porque a nossa indicação do nosso Spa Regenera, tem muita gente que adora ele também para hemorroidas, né? Além de pés diabético, que eu acho que eu falei, dermatites atópicas, lesões por pressão. Sabe quando você bate o braço e fica aquela coisa lá? Então, o Regenera vai agir muito bem aí. Queimaduras, cortes, assaduras, até assadura de bebê, assim. Uma cliente minha já usou e foi excelente, eficaz. Então, aqui no nosso spa corpo, então a indicação, olha para vocês ver como que os nossos óleos ozonizados, eles sempre agregam uma coisa a outra, mas ele vai só potencializando, melhorando cada vez mais a aplicabilidade daquele membro que a gente está fazendo ali, ou daquele tecido que está com necessidade de uma circulação maior, como que a indicação é legal. Quando a gente observa e vê o que está acontecendo com aquela pele ali, ou com aquele membro, né? Que no caso a circulação, essa parte toda aí de varizes ou mesmo de veias, porque tem aquelas pessoas, vocês já observaram, que tem pessoas que fazem. A minha mãe, por exemplo, ela tem problema sério de varizes, veias mesmo. Ela já fez várias cirurgias, umas três, e a veia volta, aquelas varizes voltam, aquelas altas. Então, assim, é uma disfunção orgânica. Depois que ela começou a usar o Ozox, né? Ela deu uma melhorada demais na circulação, mas com o Spar Corpo, a minha mãe, gente, eu quero até comentar isso aqui com vocês, porque eu vi que ela teve uma. Até vou falar do mental dela, porque o que que eu falei com vocês? Quando a gente usa, inala, então ele equilibra o simpático do parasimpático. A minha mãe, com 83 anos, ela estava assim, sabe aquela pessoa meio desanimada, vivendo e tudo? Ela não é uma pessoa depressiva, ela é até muito alegre e tudo, mas sem iniciativa. E eu estou achando tão interessante, porque depois que ela começou a usar isso, gente, ela está reformando a casa dela. Então, assim.
eu fico extremamente feliz. Aí eu tô, olho para ela e falo, yes, mãe, isso. Porque o que a gente precisa ter nessa vida, gente, é igual o Fábio aí fala, né, Fábio? Não tem que ter tristeza mesmo, é acordar todo dia com essa vibração de alegria e positividade e ir para a vida. Então, assim, é a cozinha que ela quer arrumar, ou é uma pintura que ela quer fazer, ok, olha que delícia. Isso é vida, gente. Ter projeto, ter vontade, ter iniciativa. Então, olha o que que um spa, um óleo ozonizado, né, juntamente com o nosso Ozox, o que que ele tem um poder de oxigenação nesse cérebro e automaticamente o que que vai fazer com essa pessoa? Vai dar essa pessoa esse impulso, essa vivacidade, essa vontade de fazer. Olha que delícia que é isso. Então, assim, é indescritível as melhoras que eu vou tendo e nos resultados que os clientes vão chegando e falando para mim sobre os óleos ozonizados. Outro óleo nosso aí, né? Aí agora que vai ser o nosso spa verão, e eu amo, né, de paixão, porque ele vem com esse óleo de girassol ozonizado, juntamente com óleo de argan, que é totalmente rico em vitamina E. Ele é um antioxidante maravilhoso, ele ajuda na retenção de água da pele, né? Porque quanto mais a nossa pele vai ficando, a gente vai eliminando água dessa pele, mais envelhecida essa pele vai ficando. Então, quando a gente usa óleos ricos em vitamina E, vitaminas, igual nós temos aí no girassol, que é B1, B5, B6, os minerais que são fósforo, zinco, magnésio. Pensa o que, que isso tudo está fazendo com o nosso sangue. E olha a ancoragem que vai dar para a nossa pele. Então, assim, além disso, nós temos aí também o óleo de urucum, né? Que é um óleo extremamente rico em beta-caroteno, que a gente vai achar esse beta-caroteno aí na alimentação, na laranja, a gente vai ter ele aí é, na cenoura, né? Que são alimentos ricos em vitaminas A e que vai ajudar a melhorar essa flacidez e vai tonificar e equilibrar essa pele aí para ela não ir para aquela parte lá toda da desnutrição. Imagina a gente numa praia, né? Aquela quantidade de suor que vai saindo ao longo do dia ali, e quando a gente passa esse nosso spa verão, a gente vai proteger essa pele para ir para o sol. Não é que não vai ter o raio solar nela, que é o que a gente realmente precisa para esse bronzeamento, mas vai haver um equilíbrio, não deixando essa água ficar desvitalizada, essa pele ficar desvitalizada pela perda de água. Então, ela vai ter um equilíbrio aí. Olha para você ver as propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias que nós temos nesse nosso spa aí. Então, esse beta-caroteno aí, eu até costumo falar com as minhas clientes que quando elas viajam, eu falo com elas, gente, suco de laranja com a cenoura, além do nosso spa verão, olha a potência que nós vamos dar para o nosso bronzeado. E uma outra coisa maravilhosa que nós temos aí, sabe o que que é, pessoal? É que ele não vai deixar aquela descamação, aquela desvitalização da nossa pele, de descamar quando a gente sair do sol. Ele equilibra esse momento nosso, que a gente está no sol, então ele é indicado para ir para o sol e para o pós-sol. E aí agora eu tive uma outra experiência, né, com uma cliente minha que viajou agora, ficou 20 dias no Rio de Janeiro, e ela chegou, eu virei para ela e falei, uau! Aí ela chegou e virou para mim, Suzete, obrigada pela indicação. Eu nunca vi uma pele. Sabe quando a pele está toda harmoniosa, gente? Tá uma pele vitalizada, não é aquela pele que você vai para o sol e depois ela fica flácida, cheia de ruguinha, não. É o contrário, aquela pele hidratada, bonita, harmoniosa.
Falei, meu Deus, quando é que você teve essa pele? Ela falou, nunca. Então, olha as indicações e que benefícios nós temos, gente. Então, assim, é riquíssimo. Esse nosso produto, ele é maravilhoso. Então, assim, eu acho que a gente tem um carro-chefe, né? Como o Daniel disse na nossa live anterior, que ele falou sobre a porta de entrada, que pode ser um óleo ozonizado, e depois o nosso Ozox, tanto multi quanto ar. Então, assim, para essa pessoa ter gerador de ozônio em casa, quando ela começa a usar nossos produtos e que ela vê esses benefícios, olha para vocês ver se essa pessoa não vai acreditar e não vai querer usar um Ozox na vida dela, na casa dela. Então, assim, é maravilhoso o poder do ozônio e o poder dos olhos nossos ozonizados aí. Então, aqui, né, tá o meu contato, tá minhas redes sociais, vocês podem me seguir lá. E para quem precisar ou quiser, eu vou até fazer um grupo de mentoria para quem quiser lá no WhatsApp. Então, quem quiser me procura no particular, que depois eu vou colocar essas pessoas nesse grupo lá. E aí eu vou estar dando algumas dicas e contando algumas experiências dos óleos ozonizados que eu venho tendo. Ok, pessoal? Então, tô aí. Para quem quiser fazer alguma pergunta, eu tô aberta aí. Você quer falar alguma coisa, Arlene? É uma observação que eu queria entender um pouco, porque eu tenho observado que no Spa Slim, para clareamento de varizes, é muito eficiente. Sabe que realmente você passa o Spa Slim, aquelas microvarizes, principalmente, elas respondem muito rápido. Agora, eu prestei muita atenção quando você falou do spa corpo, porque às vezes eu fico achando que o spa slim é melhor para varizes do que o spa corpo, mas parece que o spa corpo vai num nível mais profundo. Seria isso mesmo? Exatamente, exatamente. E ele vai ter Entendi. uma outra proposta, que essa proposta que eu acho que ele tem é, é de começar a tratar a oxigenação, você está vendo, desde o sangue. Lá dentro, como o Slim também faz. Mas eu acho que o Slim, como ele, né, que tem pouca diferença de um para o outro. Olha só, no nosso Slim, a gente tem o patchouli, o grapefruit. Eu acho que o Slim, ele trabalha, tem o lemongrass também, ele trabalha mais nessa questão do emocional, para quem quer emagrecer também. Que bom que você observou isso, que também pode ser associado. Eu acho que pode estar usando os dois. Mas no Spa Corpo, eu vejo assim, que para quem usa, igual essa minha cliente de 86 anos, é surpreendente, Arlene, a melhora, sabe aquele pé que estava todo roxo, com aquelas varizes intensas ali, ela tomava remédio para varizes anos e anos, não resolvia. Agora, é claro que ela está usando o nosso Ozox, né? Também, que ela tem na casa dela, mas juntamente com o nosso Spa Corpo, ela falou comigo, nunca vi nada igual. O meu ânimo é outro, a minha disposição, o jeito que eu ando hoje é outra coisa. Então, assim, é ela e o marido, ele 87, ela 86, tem que ver que casalzinho mais lindo que são. Então, sempre assim, É muito satisfatório para trabalhar com produto de qualidade. com certeza, é Tem maravilhoso. pergunta no chat, viu? Aqui. Então, chama o pessoal aí para eu ir Deixa eu ver respondendo. no chat aqui para você. Tá, elogios, né, direto. Amanda sua live. Aí a Júnia, ela fala assim, para uma alergia que apareceu no braço, através de coceira e vermelhidão, qual o melhor óleo? No caso, para uma alergia com coceira. Pois é, então eu diria aí, se é uma alergia, uma coceira, gente, olha só, nós temos o Spa Pele Jovem, que ele tem o baga de zimbro e ele tem o melaleuca, que é um óleo eficiente e eficaz para coceira e para ele vai, além dele tratar essa coceira, ele vai secar. Então vai dar uma equilibrada, mas se isso aí não funcionar, a gente pode estar usando aí ou o Spar Slim ou o Spa Corpo também, que vai ser muito eficiente e eficaz. Uhum. O Fernando Piccoli pergunta quantas vezes ao dia pode usar o Spa Slim?
Olha só, gente, que legal, né? Ótima pergunta. Ótima pergunta. Ótima pergunta. Você pode estar usando 2 a 3 vezes por dia. Porque o que que acontece? Ao longo do dia, a gente vai suando e aquele suor vai tirando o próprio produto do nosso organismo. Quando a gente vai reaplicando, a gente vai de novo drenando aquela parte que a gente quer que elimina, aquela gordurinha, que a gente quer que aquilo ali dá uma ajustada, dá uma calmaria. É aquilo tudo que eu falei para vocês, que a gente pode fazer melhores escolhas, melhor, a gente vai ficar mais assertivo quando a gente está com o simpático e o parasimpático equilibrado, a gente vai resolver melhor até as nossas vendas. Olha que legal que é isso aí. Uhum. É, tem uma pergunta aqui do José Velocino, que ele fala a respeito do óleo, que é um pouco mais de informação do óleo que contém as bagas de zimbro, que é um óleo pouco Então, conhecido, né? Ah, esse óleo, esse óleo essencial, baga de zimbro, ele é um óleo que além dele ser um antibiótico, ele também age, gente, porque ele está no spa pele jovem, né? Ele vai agir, sabe aquelas cicatrizes que as acnes formou, ou mesmo aqueles buraquinhos, ele vai agir ali como um preenchedor. Ele vai melhorar juntamente ele com o spa rosto, que um associado com o outro vai dar esse equilíbrio nessa pele. O melaleuca vai fechar aqueles poros que ainda estão abertos e o baga de zimbro vai regenerando e vai equilibrar aquela cicatrização juntamente com o spa rosto, porque no spa rosto nós temos óleo de semente de uva, nós temos o patchouli, que o patchouli, além dele ser antidepressivo, ele vai fechar inclusive as nossas micro ruguinhas. Então, qual que é a função dele? Sanar aquilo ali, equilibrar aquela lesão que foi dada ali com a regeneração. Então, como é que você indicaria, Suzete? Eu indicaria para estar usando os dois alternados. Um pode usar de manhã, o outro à noite, isso não importa. E depois usar aí, ó, se quiser com proteção solar aí, para sair no sol, o nosso espaverão, que eu acho que ele protege bem, ou então um protetor solar que seja bem equilibrado aí. uhum. Ô, Suzete, a respeito de uso no sol, eu acho que nós estamos aqui entre representantes. E é uma informação que eu acho válida compartilhar, porque no rótulo não fala fala até para não usar no sol e que não é protetor solar. Agora, mas os nossos produtos são todos registrados na Anvisa, os óleos nossos são todos registrados lá, licenciados. Só que se for colocar assim que tem efeito solar, o custo para poder fazer essa licença fica muito maior. Então, se por precaução a gente fala não usar no sol, né? Que não tem efeito de Exatamente, mas proteção. eu até falei Mas não isso com tem a Lu risco, Máximo. né? Não, não tem. Aí outro dia a Lu Máximo veio falar comigo. Mas aí, isso foi muito importante, essa colocação sua, Arlene, porque eu virei para a Lu depois que terminou a aula na semana passada, ela me ligou e eu falei para ela, falei, Lu, o que que acontece? A empresa nem fala, porque o que que eu falei? Você não assistiu a aula, Arlene, por isso que você não viu. O que que eu falei? Eu falei, gente, então Me presta atenção entregou nisso. aqui, né, Suzete? Isso. O que que eu falei, né? Porque eu falo muito. Eu conto, eu vou entregando tudo. O que que eu falei? Sobre os fototipos de pele. Então, tem pessoas que vai usar o spa rosto e vai até sair no sol, mas essa pessoa tem uma melanina equilibrada, ela não vai ter problema nenhum. E tem outras pessoas que têm sensibilidade ou está com uma predisposição à inflamação, então, aquilo pode sim vir a dar algum tipo de mancha. Então, o que é que eu falei semana passada? Falei que hoje em dia no mercado, eu indicar um protetor solar, eu acho que é complicado. Mas aquela empresa, aí eu dei uma dica e vou dar hoje de novo. Aquela empresa que trabalha buscando equilíbrio com a natureza, pode ter certeza que essa empresa é uma empresa séria e ela está procurando equilíbrio. Então, existem empresas aí hoje que ela busca bem os óleos vegetais juntamente com a proteção solar. E aí, para quem quer indicar para a pessoa, principalmente rosto, porque eu acho que rosto é uma pele extremamente sensível, tá, gente? Por isso que eu falei,
Viu esse senhor que perguntou aí sobre as marcas de acne? Olha que legal. E aí, outra dica também que eu falei semana passada e vou falar de novo. Para quem tem foliculite, essa pessoa está precisando de quê? Do Spar Slim e o Spar pele jovem. Por quê? A foliculite, ela é uma inflamação daqueles poros ali, e ali o que vai acontecer? Aquela inflamação acontece quando eu uso baga de zimbro com titri, eu vou secar. E juntamente com o slim, o que vai acontecer, pessoal? Eu vou drenar. Então, eu vou melhorar todo aquele aporte circulatório e vai melhorar tanto a inflamação quanto vai melhorar aquela foliculite e aquela, como é que aquela, não é só estria, é, a, toda esses pontinhos que a gordura faz, que vai dando aqueles micro buraquinhos que são inflamações, por isso que a gente fala, usem sempre, porque o aporte circulatório, ele vai ajudar exatamente aí. Então, assim, ele vai ativar todo esse nosso mantra hidroeletrolítico. Nossa, esse trem é muito difícil de falar. Mas, ou seja, ele vai Hidroeletrolito. ele vai melhorar esse nosso manto, ele age na epiderme, depois ele passa para a derme, que é a camada debaixo da pele. Então, é Entendi. maravilhoso. Os estímulos são imensos e são fantásticos. Deixa eu ver aqui no chat, tem mais 5 comentários. Vamos comentar, gente. Aproveita. A gente já, ainda temos aqui, ó, são 8h44, a gente vai até às 9, né? Com certeza. Pode A perguntar, Adriana pessoal. perguntou, né, para manchas escuras, qual o óleo melhor? E queloide? Oh, muito bem, Miriam. Boa pergunta. Olha, para queloide, então, o que é que a gente está falando? Que tudo ali, se tem aquela região que está densa e dura ali, o que é que a gente está precisando? De uma superoxigenação e uma drenagem, concorda? Então, eu vou trabalhar ali também com dois óleos. Eu vou trabalhar com Regenera e junto dele eu vou trabalhar com Slim. Agora, para mancha de pele, ou pode ser mancha, né? Na semana passada também, teve uma pergunta que o pessoal me perguntou sobre mancha, às vezes dá mancha no braço. Teve alguém que perguntou sobre uma queimadura que ela teve. Então eu falei, além do Regenera, a gente também pode estar usando aí o Spa Rosto, porque lembra que ele é famoso, um poderoso antioxidante, e ele também vai atuar nessa inflamação dessa pele, regenerando ela com maior rapidez. É, outra pergunta da Miriam aqui também, tá? Da Miriam Clausen. Agradecendo e perguntando para olheiras, no caso, o melhor é o Spa Slim para ativar a circulação ou o Spa Rosto? Olha, eu usaria, a princípio, o spa rosto. Se ainda assim, porque, ô, gente, olha só, é tão delicado falar sobre olheira, olheira bolsas ou olheira manchas? Porque tem duas, né? Então, não sei, pode perguntar aí, Miriam, né? Miriam, qual olheira que Miriam. é? Porque se for olheira bolsa, realmente o Slim vai atuar bacana, mas o Spa Rosso também vai atuar. Então, eu usaria um agregado ao outro, intercalando, usava um e usava outro. Usa primeiro uma semana e vê o resultado do Spa Rosso. Depois, além de usar o Slim em algumas partes do corpo, pode usar. Ou slim pode usar no corpo todo, como eu expliquei, não tem problema nenhum. Suzete, mas não seria contraindicado usar óleo na área dos olhos? Mas não é usar próximo, bem. Essa região aqui, ó, vou explicar para vocês. Eu uso, gente, só que aí tem que ter uma cautela para usar isso. Tem que ter um cuidado e tem que ter bem, não é próximo, é bem do ladinho que a gente vai dando pequenos toques com o dedo da aliança para ativação dessa bolsa que está precisando de mais oxigênio. Tá vendo? Então você não vai passar lá pertinho do olho. Claro que não. E nem Nenhum na produto. pálpebra, né? Não é indicado. Então a gente vai estar fazendo aqui, ó, pequenos ajustes. Semana passada também eu indiquei, inclusive, ó, massagens que a gente leva para os nossos linfonodos, que vai nos drenando. Lembra, pessoal? Eu falei com vocês. Então, isso aí, o que que acontece? Quando eu ativo
Porque semana passada eu falei bem disso aí. Gente, o que que o nosso corpo ele quer? Ele CH. quer, ele quer cuidado, ele quer ser tratado. Você concorda? É só isso que esse corpo está pedindo. Um cuidado, ele está querendo ser tratado. Isso. É, Marlise pergunta, no caso do spa-corpo para varizes, quantas vezes ao dia? É só passar ou tem que Ei, massagear? Marlise, bom dia, tudo bem? Então, usa o Spa Corpo de manhã e à noite, mas se a pessoa tiver dores intensas, no meio da tarde ela também pode estar passando ali naquela região, na região do baixo membro aí, né? Que é perna, coxa, canela aí, nessa região também do calcanhar, que é uma região que, percebem para você ver, quem tem pouca oxigenação ali, às vezes tem varizes que são internas. Às vezes a pessoa nem vê e está doendo, a perna está doendo, está sem circulação e vai ser ótimo para essa pessoa. Vai inclusive melhorar a dor. Sim, pode usar 2 até 3 vezes ao dia. Ótimo. Essa pergunta é ótima. Para cãibra, qual o óleo indicado para cãibra provocada pelo uso de medicamentos? Ai, nem Olha só, sabia. Ah, e pode ter sim. Bom, esse tecido aí está dando câimbra, está faltando o quê, gente? Oxigenação, concorda? de- Tá faltando oxigenação. Então, tem gente que acha que o esporte é melhor. Lembra que ali tem gengibre, que é ele ativa a circulação, tem o eucalipto, que também ativa a circulação e ele vai atuar como um estimulante. Tem a copaíba, que é um drenante, ele é um anti-inflamatório, um antibiótico. E tem o hortelã, que também vai ativar. Então, o que que acontece? Esse óleo ele é indicado o Spa Sport, mas eu também colocaria aí, primeira opção seria o Spa Sport, segunda seria o Slim. E aí entra aquilo que eu sempre falo, cada pessoa é uma. Então, vai depender, tem pessoa que vai ser melhor e o outro vai ser melhor. Então, observem vocês. Observe sempre o cliente, escuta o cliente, ouve o que, que o cliente está falando, vai lá na apostila que eu fiz para vocês. Então, dá uma observada naqueles olhos que tem. Eu dei algumas dicas aqui. Se vocês anotaram, deixa isso, né, perto da apostila, juntamente com aquele SPAR que eu falei ali sobre cada potência daquele óleo essencial que está ali. E aí vai ficar mais fácil para você poder indicar. Certo, pessoal? Você está sem som, Arlene. é uma perguntinha da Miriam Avelar. Para verrugas em crianças. Olha só, verruga é uma coisa que o melaleuca trabalha muito bem. Então, eu falaria aí, porque aí a gente tem, né? Tem no spa mãos e pés, o melaleuca, e a gente tem no spa pele jovem. Então, a princípio, eu usaria o spa pele jovem, que talvez seja mais eficaz. E se nesse primeiro momento não funcionasse, eu tentaria o spa pés e mãos, porque eu já vi regeneração de spa pele e mão, gente, até para aquelas manchas que eu também falei semana passada na aula, aquelas manchas por envelhecimento mesmo, né? Aquelas manchas escuras que vai dando, a regeneração é muito boa, muito. Tem muito cliente dando relatos positivos sobre isso. Então, acredito que sim, os dois vão funcionar. Mas usa primeiro o Spa Pele Jovem. Eu gosto bem do Spa Pele Jovem, que eu acho que ele tem esse baga de zimbra associado com ele, eu acho que ele tem uma eficiência, uma eficácia muito grande. Então, se não der, vai para o Spa Pés e Mãos. Uhum. E o próprio ozônio, né? Se tiver o aparelho em casa, eu tenho usado muito a técnica do ozônio soprado, né? Que tiro a pedrinha e sopro o ozônio. Acho que se soprar essas verrugas aí, elas vão fazer assim, ó. Aí Que vai. maravilha, hein? Você está fazendo isso? Que ótimo. Olha a dica da Arlene aí, gente, presta atenção. Se o nosso cliente tem um aparelho, né, que é o Ozox Multi, que tem aquela nossa acoplagem lá, tira a pedrinha, olha que maravilha. Gostei, Sopra Arlene. ozônio.
só para ozônio. É baixinha a concentração, só não respira. E dá resultado demais da conta. Multiuso. Excelente. É, a Isildinha, oi Isildinha, querida, diz que as manchas nas mãos melhoraram com spa, pés e mãos. Ô, Suzete, aproveitando aqui uma observação da nossa querida Júnia Horta, ela pedindo para você documentar, já que você parece que tem um arsenal de resultados, documentar. E aí eu vou fazer uma proposta aqui para o grupo, para as nossas 103 pessoas que estão assistindo aqui, que da mesma forma que a gente tem feito esse acervo, né, de depoimentos, as nossas provas sociais, a gente começar a compartilhar também os resultados dos olhos, para a gente poder ter essa ferramenta potencializada nas vendas. Eu amo os óleos essenciais. Ah, assim, sabe, assim, Excelente, excelente dica. Eu acho maravilhoso. inclusive, eu já tenho algumas fotos que eu já compartilhei em live que são assim impactantes. Eu diria, eu costumo dizer para a pessoa assim, olha, sem risco de exagerar, esses óleos fazem milagre. Eu já trabalhei como esteticista, né, fazendo limpeza de pele durante muitos anos. E tem uma coisa curiosa: durante um período, eu fiz um congresso e eu consegui comprar da Malásia, Suzete, um óleo que eu fiquei maluca, mas não tinha no Brasil. Eu consegui comprar da esteticista que veio. E era um cheiro que era impressionante. E passava na pele da pessoa, no dia seguinte, já tinha secado tudo. Era uma coisa de louco, sabe? Muito caro, vidrinho muito pequenininho e um cheiro que ficou marcado. Quando eu peguei o Spa Pele Jovem, eu fiquei tão emocionada, eu falei, gente, é o óleo da Malásia, chegou um pouco diferente, né, por causa do ozônio, mas ele dá o mesmo resultado. O óleo Spa Pele Jovem, gente, ele é milagroso para acne, para quem está sofrendo com pele inflamada, da noite para o dia. E eu recomendo, Suzete, simplesmente do jeito mais básico. Escovou o dente à noite, passa o óleo na pele, lavou o rosto, passa o óleo na pele e vai dormir. No dia seguinte, lava o rosto, passa filtro solar. Uma vez por dia, gente. É maravilhoso. Então, Pensa o custo-benefício disso, R$ 126. E dura muito tempo. É muito bom. olha só, eu semana passada eu falei exatamente sobre isso. O que que eu falei com todo mundo que estava na live? Quem estava assistiu e eu falei, gente, tudo é hábito. Então, os spa tem que estar do lado da escova de dente, porque escovou o dente, passou, pronto. Então, assim, eu também comentei sobre a pele de uma cliente minha que tem 28 anos e ela já tinha ido, gente, ela vai em médicos aqui carérrimos para poder cuidar de pele, ginecologistas, assim, surpreendentes, surreais. E aí ela veio até mim, porque eu já tinha de tudo, e não são baratos. Esses médicos que ela ia, são ortomoleculares, famosinhos aí na internet. Quando ela chegou, eu fiz uma limpeza de pele, indiquei o nosso spa rosto e o spa pele jovem. Ela virou para mim e falou assim: Que isso? Uma semana depois, ela chegou e falou: Olha isso aqui. É, 28 anos de desse idade, jeito. gente. Então, assim, porque a questão hormonal, ela influencia muito também. E é aí que entra, né? Vocês viram quando eu falei aqui, ó, que no nosso spa, spa, é, corpo aqui, tem o gerânio, gente, que tem geraniol. E esse gerânio é aquilo que eu falei para vocês. Então, essa dica eu dou para todas as vovós. Usem spa corpo, inalem, dá amor, mas receba amor, aprenda a receber, porque nós, mães, mulheres, nós somos tendenciosas a só doar. E o recebimento fica meio assim. E a gente até olha quando a gente recebe, a gente fica, oi? Não, gente, receba. Então, esse presente que a natureza traz para nós, que são os óleos essenciais, juntamente com os óleos ozonizados, mas como um abraço, como um afago. Outro óleo que eu falo com vocês, que
Eu queria até ter falado isso também sobre o Regenera. Olha essa dica aí, pessoal. Sabe o que que o copaíba faz? Vocês já viram o tamanho da planta, da árvore da copaíba? Ela é imensa, né? Ela é imensa. Então, o tronco dela é imenso. E a copaíba é o óleo do colo, é o óleo do acolhimento. Mas ela também é o óleo, sabe de quê? Da conexão, do aterramento da terra com o divino. Então, imagina um óleo que consegue juntar o espiritual com o físico aqui agora. Então, usar sempre o óleo regenera, né? Eu gosto sempre dele na questão no coração também, que nós estamos abrindo esse chakra maravilhoso, e no primeiro chakra, que é no cóccix, que é onde a gente também está equilibrando e a gente está nos aterrando. Sabe aquele dia que você está meio voado? E tem que puxar aqui para a terra? Peraí, eu ainda estou em Gaia. Então, volta para cá, fica aqui e faz isso. É Maravilha. maravilhoso. Suzete, 8h58, as duas últimas perguntas do chat aqui. A Sim, três últimas, que acabou de entrar mais uma, e essa que a gente tem que colocar, porque é para gestante. Mas vamos sim. lá, por ordem de chegada. A Miriam, o spa pele jovem pode ser usado em pessoas que estão usando Rocutan? Pode sim, não vai ter contraindicação nenhuma. Eu acho que vai até Beleza. ajudar, porque o Rocutan, ele resseca demais a pele. Então, e o que que vai Ele vai acontecer? não precisar do Rocutan, isso sim. Daqui a pouco Aqui. ele vai melhorar, mas eu Uhum. ainda colocaria o spa rosto, porque o Rocutan, às vezes, ele seca, mas ele seca de uma maneira abrasiva, vocês já viram? Fora que é uma intoxicação no fígado terrível. Então, assim, é claro que não vai tirar nada sozinho, mas junto com o médico, com calma, vai observando isso, mas usa também o spa rosto, que ele vai dar emoliência, que ele vai dar a nutrição que a pele precisa, ok? Ok. Os Para dois. virilha escura, qual usar? Então, aí eu usaria o Spar Slim ou o Spar Corpo, juntamente com o Spar Rosto. São assim, mas usaria um de cada vez. Como é que eu usaria? Cada semana usa um para poder ver qual que foi mais eficiente, eficaz para você. Porque é aquilo que eu sempre falo aqui, gente, corpo humano não tem uma receita de bolo. Cada um é um. Então, cada um vai se dar melhor com um tipo de óleo. Então, tá tudo bem. E às vezes, aquele Entendi. escurecimento ali tem uma intoxicação naquele corpo também. Então, vamos melhorar. Eu já falei semana passada também, pessoal. E essa dica é legal, que eu vou falar de novo. Suco verde é um detox para o fígado, é um detox para o pâncreas. Eu falei isso. Eu falei sobre o suco vermelho, que é um antioxidante que nos ajuda muito a melhorar a pele, a oxigenação desses tecidos internos, que vai ser maravilhoso. Então, assim, prestem atenção. Se eu alimento mal todos os dias, como é que o Ozox e os óleos ozonizados só vai resolver? Presta atenção. Não estou falando que com isso eu nunca mais vou poder comer uma pizza. Nunca... Não é isso, gente, não é com drama, não. Mas é com equilíbrio. Falei também semana passada. Aprendam a descascar mais e rasgar menos. É comida de gente. Então, muita verdura, muita folha, muito legume. Beleza. Ô, Suzete, a Tânia, falando a respeito de gestante, para prevenir estria, seria o slim e o corpo? Bom, são óleos excelentes, né? Eu acho que o corpo vai ser um. Eu acho que ele vai ter um cuidado maior com gestante, porque ele tem geraniol, né? Ele é um óleo que ele equilibra bem essa questão hormonal. E a gravidez também é um momento tão delicado que eu acho que nada pode ser demais. Se eu fosse indicar para uma grávida hoje, eu indicaria o Sparkor para usar uma vez ao dia. E aí ela iria vendo como é que isso ia sendo, ia agindo no corpo dela, porque, de novo, eu vou falar, cada pessoa é uma, né? Então, é complicado falar assim. Muito bem, Suzete. Encerrando aqui com muitos agradecimentos, Suzete, porque você merece, tá? Pela contribuição, por levantar essa bola aqui.
tá consolidando a ideia, né? A Nilda está propondo aqui para a gente fortalecer no grupo do Telegram. E é bem inteligente usar o Telegram mesmo, a gente fica mais bem arquivado, inclusive, né? Mas qual seria o grupo do Telegram, querida? Tá? Para poder começar a concentrar isso, vamos desenvolver essa ideia, Nilda. E o Antônio agradecendo, a Tereza falando que o resultado dela ainda não está muito satisfatório. Olha, Cada pede a caso é um Tereza caso. para. A Tereza pode me chamar lá no meu privado, que eu vou dar uma conversada e vou ver o que está Não, porque acontecendo com ela a pele mesmo já dela. analisa aqui, porque ela fica muito exposta à lâmpada de LED, sabe? Ah, Não, então tem que proteger com o e fio de cadê a solar mesmo. proteção, né? É, Tem que ter proteção. arrasou, a Tatiana aqui está falando, arrasou novamente, parabéns, tá? E aí é isso, gente, valeu, show, aqui encerrando com o elogio do Perosa. Perosa, hein? Vai ter jeito não, vai ter que virar diamante. Alguém quer soltar um elogio ao vivo aqui? Explícito? Um agradecimento? Ó, eu acho que eu Obrigado! A frase, vamos Júlia querida, agradecer. obrigada eu, Eu, Vamos pessoal. agradecer. Uma salva de subsidiando, palmas. Maravilhoso! professora, Maravilhoso! nossa, Essa guria é ótima. sobre o corpo e a Como vida. sempre, Maravilhoso. superando. Isso, viva pode abrir melhor. Obrigada, Obrigada, gente. Gisele. isso. Obrigada, muito Vamos obrigada. fazer um grupo de Valeu. depoimentos só com olhos Show de organizados, bola. meninos. Vamos fazer. Excelente. Vamos fazer. Vamos lá. Viu, Fábio, Armênio? Obrigada. puxa aí, Gratidão. Fábio. Arlene, Viva vamos Viva fazer um melhor. grupo melhor. só de Viva os depoimento de olhos. olhos. Viva os Viva olhos. os olhos. Viva Viva os os olhos. olhos! Bom dia a todos! Isso Beijo, aí, pessoal. Amarelo. Bom Assim, ó. dia. Isso aí, mas beleza. Tchau. Um abraço.